Olá, sejam todos bem-vindos ao Baião de 2 Bits, podcast do Mexido Digital, episódio 71. E eu sou o Maico e, como sempre, estou aqui acompanhado do Jeff. Fala aí, Jeff, esse episódio que pela segunda vez está começando com problemas técnicos, mas a bruxa do 71 está solta. É Halloween, meu filho. Mas não. Como é que é? Doces ou brincadeira? Ou traquinagens, né? Traquinagem. A gente começou com traquinagem, mas tudo bem. A gente conseguiu resolver, espero eu. E agora vamos seguir aí, né? Vamos ver se agora sai. Quem sabe agora? Quem sabe agora? Vive o drama! Os espectadores não vão... Quem sabe um dia a gente vai fazer uma compilação de piores momentos, né? Para mostrar as falhas de gravação, mas por enquanto não. Por enquanto vamos seguir no episódio, que tá bem recheado hoje. Tem Alien Earth, a série aí mega esperada sobre os alienígenas. Tem Agente Secreto, Último Azul, tem Ônibus Perdido, tem... uma batalha após a outra. Ixi, tem a vida de Chuck. Chefe de guerra. Chefe de guerra. Tem Extermínio, a Evolução. Tem até joguinho. Então vamos lá, vamos começar esse mexidão, né? Bora lá, simbora. Vamos nessa. Então, vamos começar aí com o seu Agente Secreto, esse filme aí. Brasileiro do Wagner Moura, tem gente dizendo que, quem sabe, até pode ganhar um Oscar. Como é que tá isso aí, Jeff? Fala aí um pouquinho. Rapaz, então, foi um filme interessante, porque né, o Mexido tava lá na estreia. No tapete vermelho, com um sapatinho verde devidamente ilustrado. Verdade, a gente tava lá no Festival de Cinema de Brasília, na abertura, e aí eu tenho que registrar uma reclamação como público, porque eu dei a sorte de ter conseguido, denúncia, consegui o ingresso, minha amiga também conseguiu, só que, cara, realmente fomos privilegiados, acho que a gente vai perder a Mega Sena, porque, mano, foi tipo assim, a distribuição foi 25% pro público, o resto pro... aí fica difícil, né? Aí a participação popular, né, assim, ficou reduzida, né? O pessoal ficou com medo das vaias, deve ter sido. E não tinha necessidade, porque, poxa, né? A expectativa era lá em cima e tudo, né? O Kleber estava lá e ele explicou um pouco a ideia do filme e tudo. Então, poxa, foi super... o Wagner não pôde ir, né, tal, né, porque tinha outra premiação, papapá. Mas, assim, foi bem... Tem essa coisa que foi bem palha, né? Que a graça do cinema, do Festival de Cinema, principalmente a abertura, é isso, né? Assim, o público a reação do público, né? Exatamente. Exato. Enfim, né? Tirando esse parênteses, cara, é um filme bem curioso do Kleber Mendonça, né? Porque ele gosta de misturar a história, né? A memória, né? Que é bem ruim no Brasil, né? Com sobrenatural. Ele adora fazer isso e ainda mais botar Recife, né? Que é um personagem que está sempre presente nos filmes dele, né? Então, a gente vai ver a história de um professor universitário que foi jurado de morte e ele quer se despedir da família dele, né? Antes de fugir, né? Então, isso aí a gente está falando de 1977, ou seja, a abertura ainda estava devagar. O final da ditadura aí. Isso, exatamente. Então, tipo assim, em 75 ainda tem alguns casos de tortura, mas a gente sabe que, né, os ecos, né, persistem. E o filme, ele basicamente fala de uma coisa que aconteceu no passado, mas explica o nosso presente e talvez até, infelizmente, passe para o futuro, né? Então, acho que o filme, ele faz essa reflexão sobre muitas coisas, né? Vários temas, e tem humor, tem tensão. O início do filme é meio lento, assim, sabe? Meio tenso, né? Tenso pra caramba. E você fica assim, meu Deus, o filme não avança, né? Rapaz, Michael depois vai pegando velocidade. Aí você vai descendo uma ladeira. Meu Deus do céu, você vai, meu Deus, vamos morrer. E o filme, de repente, faz um negócio que você... Não entendi. E você é conduzido pro fim do filme, meio que, tipo assim, entendeu? Você fica... E tem gente que reclama, o filme é muito longo, né? 2 horas e 38.
Mas eu acho que a condução do filme, ele acelera, assim, às vezes ele começa devagar, acelera pra caramba, e de repente acontecem umas coisas e você, meu Deus, e de repente, sabe? Eu acho que, O independente disso, ritmo, eu né? Tem um acho. probleminha de ritmo, então. E então é e não é, porque é estranho, porque você pode interpretar como uma característica do Kleber, e realmente ele faz Ah, isso. entendi. Então você fica assim, eu não sei, entendeu? Mas assim, uma coisa que com certeza, eu acho que o espectador que prestar atenção, não dormir, é, né, vai perceber, cara, é um filme que vai te deixar pensando vários dias, né? Do que Uhum. você viu, né? Então, acho que realmente acho muito difícil a gente ganhar um Oscar, né? Porque Sim. aquele problema, né? Pô, outra vez, de novo, o mesmo país falando sobre ditadura, Uhum. sobre violência policial e tudo, né? Então, eu É. acho muito difícil. É um filme super premiado lá fora, mas eu acho pouco provável, sabe? Eu acho pouco Uhum. provável. Eu acho que não. Mas vale a pena. Eu acho que tá aí nos cinemas agora, né? Agora em Legal. novembro. Teve uma pré-estreia agora no fim de semana, né? Agora no final de outubro, mas a partir de 6 tá estreando aí. E falando em estrear Alien Earth, a Disney com Predador. Final, presta? É. Predador não, esse é o Alien ainda. Predador Alien, tá Alien, quase. Predador. Caraca, É. eu fico com Ele a, não com a deixa de ser mania de os um dois. predador também. Ele não deixa de ser um Sim, predador também, mas. É. sim, verdade. É. Putz. Pois é, o Alien finalmente chegando nas telinhas, né? Uma expectativa muito grande para a chegada da franquia Alien nas telinhas. E Uhum. não só isso, para finalmente também a ação chegar no planeta Terra. É engraçado porque quem é fã da franquia deve saber que no um teaser do terceiro filme, aquele famigerado, né? Uhum. Um teaser que eles lançaram antes mesmo de ter qualquer coisa pronta, mostrava a Terra, né? Uhum. E como se e no final das contas não teve nada a ver, né? Eles tiveram que mudar tudo e foi aquele desastre lá com David Finch, enfim. Mas agora não, agora de fato a ação vem para a Terra. É, e basicamente ele conta a história aí. A Weyland Yutani é uma das grandes corporações da Terra no futuro. A Terra, os governos perderam poder e as grandes corporações é que dominam, que governam. Aí tem acho que 5 grandes corporações, digamos assim, que dividem o poder no planeta e agregam populações na área que elas controlam, né? E Uhum. conta a história da Weyland Yutani, que mandou uma nave para fazer pesquisa e resgatar vidas alienígenas, né? E é lógico que lá no meio tem um alien, Uhum. entre outros novas adições ao universo, que são outras criaturas bem interessantes. E aí essa nave, quando ela vai voltar para a Terra, acontece alguma coisa e ela cai. Só que ela cai na terra de outra dessas corporações, ou seja, vai ter esse conflito, né? Aí a Weyland Yutani vai tentar pegar a nave dela e o conteúdo é lógico, mas essa outra Uhum. corporação vai falar assim, não, mas caiu aqui no meu quintal, é meu. Então, assim, e A aí bola no é meio minha, né? disso, Uhum. e no meio disso tem toda uma discussão interessante sobre a evolução, porque aí eles falam muito dessa questão da inteligência artificial, novos tipos de Android, porque a série já tem, né, a franquia, mas esse ele fala da possibilidade de você transferir sua consciência para um corpo de Android. Uhum. E aí vai falar assim, né, na ética dessa evolução, nos perigos também de você deixar que as decisões sejam tomadas por corporações que visam lucro, né, e nesse cenário aí mundial, onde não existe governo. Então, assim, vai dividir os fãs, né, mais fiéis, porque esses fãs mais fiéis vão torcer o nariz por algumas liberdades, né, que foram tomadas pelo Noah Hawley, que foi o criador, que inclusive ele foi o cara que criou uma série que eu gosto muito, que chama Legion, né, o Legião, Uhum. uma série sobre sobre mutantes, na verdade, X-Men, mas com uma pegada muito diferente do que a gente está acostumado, né? Bem mais dramática e tal, e viajante. É mais complexo. Bem mais complexo e tal. E aí ele tomou algumas liberdades em relação ao Xenomorfo, que é o Alien, né, o clássico, aquele cara clássico lá que a gente conhece, o Cabeção. Mas o fato é que assim, a gente teve um roteiro bem competente,
A gente teve essas criaturas novas que eles colocaram, foram boas adições a meu ver. A gente teve um desenvolvimento bom de personagens. E a produção, cara, digna dos filmes. É impressionante, assim. Eles gastaram muita grana, com certeza. E a qualidade de produção, o fato deles terem escolhido também um elenco pouco conhecido, achei legal isso. Alguns rostos novos aí, desconhecidos mesmo. Alguns já mais conhecidos, mas ninguém assim, estrela, sabe? E é bem interessante isso, achei legal. Para mim, o ponto negativo principal é o fato de que o desfecho não encerra praticamente nada do que eles levantaram. Então fica aquele negócio assim, bem, né, House of the Dragons lá. Porque Casa do Dragão. Porque acaba quando o negócio tá assim, tá começando, acaba. Tá começando a ficar bom. Então, pra vender a segunda temporada, né? Exatamente, exatamente. Então, assim, mas mesmo assim, tem alguns episódios excelentes. Tem um episódio onde eles contam o que aconteceu nessa nave lá antes dela cair, e é quase como se fosse uma homenagem, refilmagem do primeiro Alien. Então, assim, muito bacana esse episódio. Acho que é o melhor da temporada. E tem outras coisas também, outros episódios bons. Como eu falei, muitos temas interessantes sendo discutidos também. Então, eu gostei. Eu acho que eu sou fã da franquia e gostei. Então, eu estou nesse campo aí. Eu acho que alguns não gostaram, mas enfim. Eu gostei e estou ansioso aí para ver o que eles vão fazer na segunda temporada. Eu recomendo. Eu acho que quem é fã, né, a gente tem que acaba sendo obrigatório citar o Alien Isolation, né, que, cara, é muito bem feito. É muito bem feito. Sim, um jogo, né? Esse seriado, ele não tem a ver com aquele jogo em termos nem de história, nem porque aquele lá é uma parada muito mais claustrofóbica, né? É uma pessoa praticamente contra o alienígena. Mas realmente é uma boa dica para quem quiser. Quem não conhece, quiser ver mais esse Alien Isolation, é um jogaço. Inclusive eu joguei ele recentemente, não tinha jogado. Gostei muito. E ainda dá para jogar hoje em dia, apesar de ser um jogo já mais ou menos antigo. O bom é que ele é leve, roda em qualquer coisa, até quem tiver Steam Deck, essas coisas vai conseguir rodar. Então, mas é um jogão. Vale muito a pena mesmo. Cara, o som, os detalhes, cara, é impressionante, cara. Realmente é muito bem feito, cara. Realmente eu fiquei de cara. Mas e uma coisa que eu fiquei de cara foi que O Último Azul é um filme. E esse filme aí, rapaz, eu assisti no cinema e eu vou te falar. Não gostei muito do final, não. O final esses finais aí que não resolvem nada, me deixam chateados. Então, é porque o que acontece? O Último Azul, ele é um filme sapatinho verde. Que tem uma utilidade, que eu achei bem interessante antes. Levanta, algumas discussões, uns temas legais. Sim, bem, acho que tem a sua relevância, né? Só que o que fala o filme, né? O filme fala sobre um futuro distópico, né? Ou um futuro ou realidade, né? Depende. Onde os velhinhos são enviados para uma colônia de férias permanentes, né? Então, e aí é compulsório, entendeu? E até acontecer isso, ele, por exemplo, ele não consegue comer um salgadinho, que, né, tem que mostrar a identidade, tem que alguém chancelar as opções. E aí a gente acompanha a Teresa, né, que tá com a excelente Denise Wengerberg, né? E ela tem um sonho de poder viajar de avião, um sonho super simples, e ela só que, pro azar dela, ela tá chegando perto do aniversário. E aí, perdão, e aí o que aconteceu? Ela mudam a regra, perdão, de novo. E aí ela mudam a regra, e ela tem que acabar indo para esse retiro, né? Perdão. E aí o problema é que ela, obviamente, isso aí é fria. Não vou não, entendeu? E aí começa uma fuga né? E ela tentando fugir para realizar o sonho dela, né? Porque vai que ela não consegue. E aí, no meio do caminho, tem a história do caramujo azul. Umas viagens aí, né? Tem umas viagens. Tem. Umas viagenzinhas, né?
Mas também tem um pouquinho uma realidade que não é muito mostrada na TV, né? Sim. Do norte do país, achei bem É, interessante, algumas coisas bem pé no chão, né? sim. E algumas coisas bem viagem, né? É, eu achei Bem viagem. interessante que eles botam algumas coisas de futuro distópico, né, no filme. Achei bem interessante. Sim, sim, é Uns engraçado. toques. É engraçado, é engraçado. E tem momentos que você fica assim, tá, né? Cara, a trilha sonora, gente, por quê, né? Assim, É, tem, tem duas músicas legais e o resto, meu Deus, parece que o efeitos, cara assim. usou um atalho, né, Ah, pra fazer os efeitos lá. isso! Por Ou então o quê? cara Por dormiu no quê? teclado, dormiu no teclado. É, exato, por quê, velho? Eu fico assim, gente, meu Deus, não é dos anos 80, meu Deus, a gente não tá nos anos 80. Então, e era o candidato ao Oscar, né? Então, Aham. teve toda a polêmica e tudo, né? Aí o Kleber ganhou de última hora. É isso, tá, tá nos cinemas, tá. Assim, o final é complicado, concordo com você. O final é bem complicado mesmo. Nossa. É bem complicado, mas já vi piores. É, é Já vi verdade. piores, já vi coisas Se assim, serve de né? Mas. consolo, né? É. E falando em consolo, coração de lutador, né? E aí, eu posso botar meu filho no MMA? O que você acha? Ixi, melhor não, hein? Pois é, rapaz, a gente foi ver esse filme aí no cinema. Por falar em finais complicados, né? Esse filme é um drama biográfico, né? Sobre parte da vida de um cara chamado Mark Kerr. É um cara que lutou luta livre, mas não aquela luta livre lá do Hulk Hogan, né? Aquela luta livre mesmo olímpica. E ele foi um dos pioneiros do UFC, né? Uhum, Quando estava começando e tudo. E aí o filme foca nos seus problemas pessoais, na luta dele contra a dependência de drogas. E o roteiro, assim, eu achei que ele tem uma pegada bem documental mesmo. Não traz uhum. nada muito inspirador, assim, não tem nenhuma mensagem muito inspiradora, ou emocionante. E o final é muito anticlímax, assim, você fica assim, nossa. Né, tipo assim. É, é, Nossa, você fica é. assim, caramba, que final é esse e tal. Então, eles de fato pegaram um trecho ali da vida do cara e mostraram do jeito que aconteceu e tudo. As próprias lutas também, eu achei que elas privilegiam o realismo e não empolgam. Então, assim, não tem muita É, emoção, não tem muita. é, é. Para mim, um grande destaque do filme é a caracterização do Dwayne Johnson, Dwayne The Rock Johnson, que ele de fato se esforçou muito, ficou muito forte pro papel e tal. Uhum, É, uhum. e eu não achei ele tão parecido com o cara. Quando você vê as fotos Não, depois, você fala assim, não, nem caraca, precisava de não. tanto, nem precisava de tanto. É, Mas eu achei que ele usou esse filme para tentar provar que tem muito talento dramático, mas eu achei que ele ficou devendo. Não conseguiu é, muito, não. é verdade. Não achei, sinceramente. Mas é, perto, né, de outros filmes dele, eu acho que de fato tem uma profundidade maior o personagem que ele interpreta. E assim, vale talvez também. Eu gostei da interpretação da Emily Blunt, né, que faz o papel da esposa dele, esposa, namorada, enfim. Ela tá muito bem no filme. E o filme tem alguns momentos bons, mas como eu falei, não tem nada que empolga muito. Não é uma história inspiradora de você falar assim, nossa, o cara Uhum. deu a volta por cima, o cara, sabe? Enfim, então eu achei até estranho a história a decisão de contar a história, talvez mais pela essa curiosidade de ver como que foi o início do UFC, né? Como é que era parada assim antes de se tornar essa coisa gigantesca que é hoje, talvez foi mais o atrativo deles. Mas tirando isso, eu não achei lá essas coisas do filme não, né? Vale pelo drama e tudo, mas e para quem tem curiosidade, né, para conhecer um pouco mais sobre essa história inicial aí do UFC. Porque a gente assistiu junto, eu também tive essa impressão. Aliás, tem uns momentos que são bem crus, né? Assim, É, então, acho que às vezes a gente mal acostumou com alguns filmes, né? Creed, né? O Rock, enfim, né? sim. Não só, né? Tem vários. Nem precisa ser todo indomável, né? Então, mas
é aquela coisa, né? É muito cru, é muito. Cara, assim, tem horas que. Eita, poxa, né? Sangue e a forma como bate, aquela coisa assim. Mas você fica assim. É só isso. Então, também. Eu também fiquei assim meio. Eu esperava pra caramba, né? E. Né? É, é. Não é ruim, mas. Né? É, Bem razoávelzinho. e, Mas por falar em esperar muito e não sei lá essas coisas, como é que é esse Amores Materialistas aí? Ó, você acabou de escrever Dakota Johnson, né? Então, pronto, falei, cara, não, na boa, Polêmica. não, tempo. Gente, na boa, tem uma mania agora, mulheres, por favor, eu vou soar extremamente sexista, mas, gente, aquela mulher é muito magra, pelo amor de Deus, gente. Alguém dá comida pra essa moça, inclusive no filme dão, mas ela, pelo visto, não sei, né? Não funciona, ela tem, enfim. Cara, é um filme, assim, interessante, digamos que uma tese, quase, da Senina Song, né, que é a diretora, sobre amor, né? Então, você pega um trio, né, a Dakota, o Chris Evans e o Pedro Pascal, e aí a gente vai criar situações onde, né, sobre dinheiro, amor, cálculos e perdas, né? Então, tipo assim, é um filme interessante. Ele gera vários pontos de reflexão sobre, por exemplo, não é um spoiler, mas realmente é o quanto que as pessoas estão esperando. Isso até o lugar de fala, como solteiro, de justamente essa questão de a pessoa tem que ser assim, assado, entendeu? Então, peraí, gente, peraí, são pessoas, né? E não só isso, até Você. que ponto as pessoas vão também para se transformar em algo que não são, né? Assim, até que Isso ponto. também, tem a questão de sucesso, dinheiro, sabe? É. Então, é estranho, porque você tá falando de uma realidade atual, mas, peraí, o quão longe isso é do século XVIII, Uhum. entendeu? Em alguns aspectos, tipo assim, não, esse casamento é interessante porque fulano tem dinheiro e tal, né? Enfim, né, assim, é interessante. O filme, eu acho que vale a pena, tá lá na HBO Max, rende bons momentos de reflexão. Tem uma operação que o Pedro Pascal faz, que sim, existe, gente. Existe, aquilo ali existe, é verdade. Até pensei assim, poxa, devia ter feito. Né? Enfim, devia ter feito muitas coisas. Vestir no Bitcoin, talvez, não sei. Enfim, mas vale a pena. É interessante. Eu achei. É um filme que eu assisti no cinema e foi bom. Foi legal. Eu não esperava. Eu esperava uma coisinha fofinha e é outra pegada. É outra Olha pegada, aí. né? E falando em outra pegada, né? Ônibus Perdido com o senhor Matthew McConaughey. Matthew McConaughey. O Alright, Alright, McConaughey. Alright. Alright, Alright. Alright. É, ele mesmo. Cara, eu vou te falar. É, Hum. eu tenho a Apple TV, então pra mim foi de graça. O pessoal fala que de graça até o ônibus errado, né? Tô Oh, brincando. Não, mas eu gostei do filme. Eu acho que é um filme de desastre natural que tem uma pegada um pouco diferente, porque foca muito no drama humano ali, né? De um grupo de crianças que precisava ser evacuado de uma escola, que fala de um incêndio gravíssimo que teve lá na Califórnia, que praticamente destruiu a cidade de Paradise lá. E aí mostra um grupo de crianças que precisava ser resgatado da escola até a área de evacuação do incêndio. E o drama deles, né, para passar ali tudo, para escapar desse incêndio. E o Matthew McConaughey faz o papel do motorista do ônibus. Tem também a professora deles, né, que é interpretada pela América Ferreira. Muito bom os dois, eu gostei. E tem essa pegada muito do drama humano. E tem também a história dele, porque ele é um pai um pouco ausente e tal. Então tem toda uma história por trás aí, né, do drama dele também querendo se reaproximar com o filho e tudo. E assim, eu gostei. Eu acho que o Matthew McConaughey, ele, lógico, tem bala para muito mais do que um filme desse, mas ele entrega todo o carisma dele no papel e eleva muito a experiência, né? Que depende muito de efeito visual, né? Acaba que
É um filme que depende mais de efeito especial. Eu achei que eles até que ficou bem feito, assim, usaram muito efeito prático também. Mas ele eleva muito a experiência. Então, por isso eu achei que foi válida a participação dele, apesar de ser um filme diferente do que ele está acostumado a fazer. Principalmente depois da McConaughey aí, né, que a gente viveu no cinema. Verdade, verdade. Mas mesmo sem, né, revolucionar o gênero, é um bom filme que eu acho que prende até o final mas que claramente tomou muitas liberdades criativas em prol de deixar a experiência mais emocionante, né? Inclusive, se você for ler alguns comentários de pessoas que estiveram no incêndio, fala que não foi bem assim que aconteceu, né, e tal. Então, mas eu achei que em termos de experiência cinematográfica, eu achei bem legal, divertido. E tem alguns momentos emocionantes mesmo. E tem esse lado do drama humano também que eu achei legal. Para um filme de desastre natural, né? Geralmente foca muito mais na destruição, né? Esse não, esse foi mais no lado humano também. Eu gostei. Tá lá na Apple TV Plus. Pois é, né? Assim, eu imagino que. Você. Pô, cara, né? Então vai ser aquela história inacreditável que não sei o que, não sei o que. Não, às vezes, Não, só não. contar uma história, tá bom, não tá ruim não, né? É. O medíocre significa que é média, gente. Ué, né? Enfim, às vezes o medíocre não é ruim, né? Falando em medíocre, né? A gente tem que falar da Paramount, que anda fazendo muita besteira, né? Mas o Strange New Worlds era engraçado, porque estava previsto como última temporada, só que surpresa, não é a última temporada. Eita! Surpresa. Ela ainda tem a quinta temporada, né? A gente vai pra quarta, a gente terminou a quarta agora, né? E, Michael, assim, é uma das séries que eu mais gosto ultimamente, né, assim, de ficção, porque é aquele jeitão de Star Trek, ou seja, É aquelas bem, histórias. a pegada bem Star Trek mesmo. Isso, de contato com outras civilizações, mas aí Uhum. você não pode interferir muito, aí tem aqueles dilemas lógicos, éticos, etc e tal. É uma temporada curiosa, porque ela oscila muito. Tem episódios excelentes, tem episódios que você. Ai, sério? E tem episódios que são interessantes, mas abrem muitas. Tipo assim, tá, mas você vai explicar isso quando? Né? E por isso que, né, é aquele velho problema, né? Ah, não, a gente explica na última temporada. Não sei se vai dar bom não, viu, gente? Então, vamos ver, né, assim, o que dá. Eu acho que é uma série que não vai honrando bem o legado, né? É muito interessante, acho que eu recomendo como ponto de entrada. Ah, eu não conheço nada de Star Trek. Gente, começa por esse aqui que tá ótimo, que ela é bem didática, explica sobre a Federação, como é que a Terra foi parar aí nessa federação, que, né, conta nos filmes clássicos e tudo. Então, tipo assim, vale a pena. Eu acho que vale a pena, mas comparado com a terceira, eu achei um pouco mais né? Então, criou mais barriga pra última temporada, sabe? Então, mas não, vale a pena, vale a pena. Tem excelentes momentos, mas podia ser melhor, né? E falando em momentos estranhos, né? Porque eu vi um pedaço, Chefe de Guerra Outra no série masculino, no masculino. E aí, como é que a gente vê com a mulher? Então, e aí? Ai. Chefe de Guerra na Apple TV Plus não tem no frontal, não tem nada disso aí. Não, graças a Nada Deus. disso aí. Não é Tem. o Watchmen. Não é o Watchmen. Não é. Roma, né? Roma da HBO. Isso, E, exatamente. nossa! Agora teve gatilho, mas sim, perdão. Ai. Então, é uma série, né, sobre a história dos nativos ali do arquipélago do Havaí. E a disputa interna deles por poder enquanto eles lidam com a ameaça da invasão ocidental. Então, conta mais ou menos esse período aí. Eles tinham expulsado os primeiros invasores ocidentais com sucesso, mas em breve eles receberiam novas visitas, digamos assim, né? E enquanto isso, existe uma disputa interna de poder entre os chefes ali dos arquipélagos, né? Do arquipélago, na verdade, porque ali são várias ilhas e tal, e do povo nativo, dos nativos ali. Eu achei, assim, uma produção muito caprichada da Apple TV Plus. Eu achei que a escalação do elenco foi muito respeitosa, né? Assim, escolheram pessoas de fato
com a raça certa para representar esse papel e tudo, eu achei. E também o uso da língua nativa, eu fiquei impressionado, assim. Em muitos momentos, vários diálogos na língua nativa ali. O Jason Momoa é o grande protagonista dessa série, né? E se entrega totalmente ao papel. E diferente do Dwayne Johnson, eu achei que ele mostra que tem uma grande desenvoltura mesmo. Ele tem caixa para mais, sabe? Eu achei. Mas apesar de que ele ainda se sai melhor nas cenas de ação, né? Que é o forte dele. Mas até nas partes dramáticas eu achei que ele saiu muito bem. Então vale muito a pena. Tem tramas interessantes aí na história. A história, ela prende, mas assim, em alguns momentos ela se torna previsível e monótona. Então assim, eu achei que eles esticaram algumas coisas demais, sabe? E não conclui também assim a saga como um todo. Então vem mais coisa. Eu achei que era uma minissérie, mas não. É só a primeira temporada mesmo. Vai vir mais coisa aí. Então, mas eu gostei. Mais uma bola dentro aí da Apple TV Plus. Uma produção muito caprichada. Eu gostei, viu? Quem tiver curiosidade para saber, né, da história aí do passado aí desse arquipélago do Havaí, muito interessante. Achei legal. Pois interessante e legal. Eu acho que era uma surpresa para mim se eu fosse falar de A Vida de Chuck, até ter começado a ouvir falar vale a pena. Cara, é um filme de uma adaptação de um conto de um livro do Stephen King, né? Agora a gente vai ter uma duplinha nesse episódio. E, cara, Michael, eu vou te falar, cara, que filme louco, velho. Porque. Eu assisti também. Você assistiu? Pois é, também. E, cara, você fica assim, o que tá acontecendo, né? Então, o filme divide em 3 partes, né? E a gente vai voltando à origem para explicar, né? Assim, ele é contado de trás para frente, né? De trás para frente, assim. Isso, exatamente. Então a gente vê a consequência, o meio e a origem, né? Isso. E cara, eu achei que é um filme que todo mundo fala muito sobre a performance de dança, né? Do nosso. Eu achava que era musical quando eu vi aquilo. Eu achava que era um musical. Sério? Aí eu fui com preconceito. Não é possível que é musical e tal, mas não é, não. Não é musical. Não, poxa, cara, aquela performance do Tom Hiddleston. É impressionante. Tom Hiddleston, é muito boa. É realmente impressionante. Mas, cara, é um filme que eu acho que tem vários momentos interessantes, tocantes, né? Umas reflexões interessantes. O fim do primeiro ato, você fica assim, caraca, uau, né, assim, mas a explicação... Então, mas assim, é interessante, eu acho que existe uma mensagem final que muita gente não vai achar meio piegas, mas é útil, eu acho que útil, é interessante. Uma reflexão interessante. Sim, que você fica assim, não, entendi, assim, então, cara, o filme foi uma boa surpresa, realmente eu não esperava, entendeu? Bom, tem a participação do Mark Hamill, Hamill, que vai estar no outro filme que a gente vai conversar, né, mas, cara, eu acho que me surpreendeu positivamente, né, eu não sei o que tu achou. Eu gostei muito do filme, eu achei que tem uma mensagem muito bacana. E essa metáfora que eles usaram, esse negócio da explicação que você falou, eu gostei. Eu achei que traz uma reflexão bem interessante mesmo, né? Não, eu digo, a explicação é boa, mas o final daquele lance... aquele lance no final eu achei um pouco desnecessário, talvez. Exato, mas pronto, tratando-se de Stephen King, a gente... Isso, muitas normal. vezes o final é complicado. Aparecer um elemento sobrenatural do nada, né? Tipo assim, tem que ter e tal. A Redoma. A Redoma é um ótimo exemplo. Meu Deus do céu. Assim, pra quê, né? Pra quê? Exato. Então, assim, você podia ter feito uma parada tipo, sei lá, o Sonho de Liberdade, que não tem nada de, né? Não tem nada disso, assim, é um negócio bem... Então, realmente, aquele elemento ali eu achei que ficou deslocado. Não tem muito pra que existir aquilo ali. Poderia ficar muito bem sem aquilo, né? Mas eu gostei muito do filme
a metáfora que eles usaram, assim, a explicação de que você vai entendendo por que vem aquele começo, por que é aquilo ali, eu achei bem legal. Pois é interessante. Interessante ele tá. Bom, já não tá mais nos cinemas, né? Ele tá aluguel em algumas plataformas, né? Apple TV, Isso, Amazon Prime. Então, quem ficou curioso, de repente, é isso aí. já dá uma olhadinha, né? E falando em curioso, né, cara? Extermínio. Gente, essa série era. Pô, o início foi impressionante, não foi? Não, Foi, assim, eu me foi. surpreendi. Eu me surpreendi. É, Pra que mexer nisso? Vale a pois pena? é, olha, sinceramente, assim, eu achei que foi mais uma tentativa do Danny Boyle de revisitar o início da carreira dele, e tudo. Eu achei assim, né? Só para quem não conhece, é o terceiro filme da trilogia, que agora é uma trilogia, né? Mas eram dois filmes de Uhum, Apocalipse Zumbi, uhum. que os dois primeiros foram criados pelo Danny Boyle. O segundo eu acho que não foi dirigido por ele. É só o primeiro. E o primeiro é impressionante, né? Porque é um filme bem caseiro, assim, quase, mas o que eles conseguiram fazer foi impressionante, com o pouco orçamento que eles tinham, né? Eles filmavam de madrugada em Londres e tal, para pegar as ruas desertas, né? Para fazer, Era assim, muito doido. apocalipse zumbi e tal. Então, mas. E o filme, esses filmes dessa série, eles sempre têm uma pegada assim são histórias novas, não são histórias que têm continuidade, que mostram sobreviventes na luta ali para se adaptar nessa nova ordem mundial, nessa nova realidade do apocalipse zumbi. Uhum. Os dois primeiros filmes são assim, contam histórias totalmente desconectadas uma da outra. E esse ele tenta assim trazer algumas novidades, como se passaram muito tempo, aí os zumbis evoluem, eles também se modificam, se adaptam. Então, isso eu achei legal, porque diferencia um pouco desses filmes do gênero, que não é só aquela coisa, né? Tipo assim, é sempre aquela mesma coisa e. Pô, se o bicho é morto, tá podre, passa 5 anos, já era pra ter só o osso, né? Então, assim, não, tipo Uhum. Walking Dead, não faz sentido, né? Você, depois de 10 anos, você ainda ter zumbi. Uhum. Uhum. O zumbi do início. Então, assim, de fato, eu achei legal a forma que eles abordaram isso. Mas assim, apesar do diretor ter vindo, né, voltado e ter trazido também alguns atores famosos aí como Ralph Fiennes, eu achei interessante que a pegada do filme é bem ainda de filme independente Hum. e focado no drama humano dos personagens. Não tem muita ação. Então, assim, mas mesmo assim, cara, eu achei que apesar de não ser nada revolucionário e tal, eu recomendo para os fãs dos dois primeiros. Como você falou, assim, ele talvez não se justifique tanto, mas acrescentou algumas coisas interessantes, como eu falei, né? Evolução dos zumbis, a forma como eles evoluíram, digamos assim, né? Eu achei interessante como eles abordaram. Acho que por isso só já vale a pena. E principalmente, eu assisti os dois primeiros, né? Assim, eu não tinha assistido o segundo e o primeiro fazia muito tempo que eu tinha visto. Peguei de novo para assistir, então vi a trilogia toda. Ah, entendi. Né? Famoso. Então, você acha que foi melhor do que, eu tenho que fazer uma reforma no meu banheiro, então vou fazer esse filme? Ah, sim, não chega nesse nível, não. Ainda tinha um amor. Tinha um amorzinho Tinha, ainda. tinha Tipo, sim. ah, Ainda tá. tinha uma coisa ou outra ali para justificar. Eu acho que sim. Nesse sentido, não é só para levantar dinheiro ou nostalgia, não. E falando em por amor, A Longa Marcha. Meu irmão, então, o segundo filme que a gente tá falando de adaptação do Stephen King, cara, esse filme, bom, primeiro tem que dar parabéns aí para a, o escritório de marketing, né, que no Brasil botou algumas salas com esteiras. Aham. E quem ficasse o filme inteiro não pagava. Olha aí. Eu achei bacana, achei interessante. Pô. Inteligente. E qual é a história, né? É um futuro, assim, onde acontece uma guerra, né, e tal, e tem a fome, tem uma depressão, digamos que é um futuro alternativo, né, dos anos Uhum. 60, mais ou menos, né, e aí existe um evento que é essa longa caminhada, onde uma série de jovens de vários lugares do país, né, começam a andar e ganha quem ficar por último.
né? Ser o último a ficar em pé e andando. E tem uma velocidade mínima, né? Então, tem 3 avisos e se depois desses 3 avisos, depois de X tempo, a pessoa é removida da corrida, né? Pois é. Então, cara, é um filme interessante que é uma metáfora um pouco a, perdão, na época, a guerra do Vietnã, mas não só isso. Uhum. É também uma metáfora para a sociedade americana, né? Do conceito de perdedor, ganhador, né? Uhum. Então, cara, o filme vai surpreendendo, viu? Eu fiquei de cara. Bem interessante. Tem de novo, o Mark Hamilton, né? Hamilton não, o Mark Hamill, Hamill, né? o Também, eterno Luke Skywalker. exatamente. E, cara, eu vou te falar, você acha uma coisa e vai acontecendo umas coisas e você fica assim, caraca, tenso o filme. Interessante, interessante. Achei Ó, que foi um filme que, cara, olha, eu me surpreendi. Né? Não tá mais nos cinemas, né? Tá agora em aham. aluguel. Não, vai estar em breve, né? Porque tá nos Estados Unidos e Reino Unido Uhum. nesse momento. Mas em breve deve vir para o Brasil, né? Aquele mesmo esquema, né? Que a gente já Sim. tá acostumado. Cara, me surpreendeu, viu? É um filme que eu não Olha esperava aí. lá muita coisa e, caraca, gostei. Olha Boa, aí. A boa, nota tá boa lá, boa, 7 no IMDb. Legal. sim, uma boa reflexão sobre, ainda mais hoje em dia, né? Que o pessoal vende muito essa história de 80 horas por semana, de sucesso, comprometimento. A gente já ouviu isso, né, Michael? Já, Exatamente. já sei dessa história. E falando de já sei dessa história, Nove Desconhecidos, segunda temporada. Na Prime Video. Cara, eu fiquei surpreso. Não achei que eles fossem fazer a segunda temporada desse seriado. Eu achei a Pois primeira é. temporada interessante, que é tipo sobre um desses retiros exóticos. Hoje em dia tem muito, né? Uhum. Retiro assim exótico, que a galera vai pra fazer algum tipo de, sei lá, desintoxicação, reflexão, enfim. E na primeira temporada é uma mulher que usa a questão de, digamos assim, terapia através da droga, basicamente, né? Usa alguns cogumelos, algumas coisas ali para trazer visões, instigar coisas para tratar traumas dos pacientes dela, né? Nesse retiro. E aí a segunda temporada é isso, só que aí são outras pessoas, essa mesma mulher vai fazer um retiro em outro lugar, agora nos Alpes, né? Hum. Um tempo frio aí. Eu achei, a primeira temporada achei muito interessante, né? E eles repetem essa pegada aí, só que aqui, diferente da primeira temporada, os dramas dos pacientes ficam em segundo plano. E a Masha, que é a Nicole Kidman, ela ganha o grande destaque da temporada, né? Para retratar o passado traumático e os planos que ela tem para retratar isso. Eu achei que ela tirou proveito da Nicole Kidman, né? Ela rouba a cena, tem muito talento, né? A gente já sabe. E a mulher é impressionante, assim, né? Parece que congelou no tempo. Uma Paula Toller da vida. Tipo isso. E eu achei assim, apesar de ser inferior à primeira temporada, né, o último episódio bem fraco, a meu ver, para quem gostou da premissa da série, ainda é uma boa pedida, Uhum. mas eu não vejo necessidade deles fazerem uma terceira temporada, para mim já chega. A não ser Tipo que deu, ele né? já deu, tá bom, né? E assim, vamos ver, né? Tomara que eles deixem uma pontinha ali, mas tomara que eles não queiram seguir, não. Vamos ver. Aquela velha história, né? É famoso. Às vezes é bom saber quando terminar, né? E Exatamente. falando em saber quando terminar, uma batalha após a outra. Eita, moça. E aí, e Então, esse que a galera tá falando que vai ser o filme do Oscar? cara, então, e aí lá vamos nós, né, cara? E lá vamos nós. Cara, é um filme interessante. Por que que ele tá aqui, né? Por que que ele tá aqui? Hum, Eu já corri já logo pro cinema, porque é o seguinte, qual é o tema, né? Na verdade, ao contrário do que vendem, né? aham, É um filme comédia, mas nem tanto, né? Que conta a história de uma família, né? Que
de revolucionários, né? E Ah, aí a gente tem a matriarca, né? Que fica com a perfídia, né? Cara, que personagem maluco, meu Deus do céu. Ela é muito louca, entendeu? Ela é muito louca mesmo. E tem um DiCaprio que faz o Bob, que ele tá lá, meio que tipo assim, eu acho importante, mas não é tipo o propósito de vida que tem aham. a Perfédia. E o interessante desse filme pra gente é o seguinte, que a visão de revolução, de lutar contra o sistema, etc e tal, é bem diferente da realidade de quem já teve uma ditadura, né? Assim, Uhum. seja Brasil, né? Ou Argentina, enfim, né? E, cara, você olha assim, meu Deus, eles estão muito ferrados. Porque aí no meio do caminho eles vão fazer uma ação e esbarram no personagem do Champagne, que é um coronel, o Lockshaw, né? E cara, o Champagne, ele tá num papel excelente. Olha, parênteses, eu não gosto do Champagne Aham. pessoalmente, tá? Mas cara, que atuação! A forma como ele se mexe, a forma como ele fala, tudo é irritante. O personagem é extremamente nojento, dá um. Então, parabéns, entendeu? Já o DiCaprio, cara, o DiCaprio, na boa, o pessoal, não, merece o Oscar. Não. Não, gente, ele Menos, tá né? fazendo muito menos, ele tá fazendo um personagem entendeu? Então, Aham. assim, na boa, assim, eu acho que a menina que faz a filha, poxa, ela merecia realmente é excelente, né, o papel que ela faz. E, cara, agora a perfídia, caraca, meu, destrói, entendeu? E, Uhum. claro, né, eu tô falando de todo mundo, mas, cara, não tem como não falar do o Del Toro, não, Vinícius o Doutor? Vini- é, porque, cara, ele faz um personagem muito engraçado, velho. E eu acho que e eu acho que o personagem dele é útil porque ele mostra o que é um personagem que sabe o que acontece quando o bicho pega, Aham. entendeu? Quando o bicho pega mesmo. Então ele faz o sensei lá, mas, cara, ele é malandro, ele foca no que realmente tem que mudar, o que é importante, entendeu? Então Uhum. é interessante. É um filme longo. Pensa, agora é engraçado, né? O povo falou do Agente Secreto, mas eita filme longo, velho. Ó, tem 2 horas e 41 minutos. Que é Aham, isso? e aí? É grande, o filme é Esse gigantesco. ia ser 2 VHS na minha época. Nas críticas ninguém fala, nossa, é filme longo. Né? Engraçado, né? Dois pesos, duas medidas. Cara, tem uns momentos bem interessantes, porque o Paul Thomas Anderson, ele joga com alguns enquadramentos e tinha umas. E o final, eu falei, ele tem umas homenagenzinhas. Inclusive tem um momento até Tom Cruise, que é engraçado. Tem um Aham. momento Tom Cruise. E, cara, é um filme interessante. É um filme interessante, polêmico. É um filme Uhum. polêmico, difícil em alguns aspectos, mas é mais uma comédia reflexão. Então, tem o das freiras que cultivam drogas, sim, existe. Sim, é normal, gente. Alguns mosteiros eles vendiam bebidas. Por quê? Aí tem todos, né? Tinha que gerar dinheiro, gente, Uhum. né? E tem igrejas que tem panificadora e é muito boa. Enfim, deixa quieto. Então, cara, é um filme interessante. Interessante, eu recomendo. Agora, eu acho polêmico o Leonardo DiCaprio ser indicado ao Oscar por causa daquele papel. Fala sério? Sério mesmo. Acho que o Champagne, com toda a antipatia que eu tenho por ele, realmente merecia o prêmio. De, Uhum. sei lá, suporte, né? Que ele Coadjuvante, né? faz o coadjuvante, então. Mas caraca, meu. Não, É. Mas é interessante. Vale a pena, tá nos cinemas. É. É. É curioso. É um filme, digamos, Curioso. curioso, né? Curioso, curioso. É, Ah, por E falar em Vale a falando em curioso, Pena, curioso. Olha aí. Temple Grandin, um filme de 2010, pois que ué. olha aí. Eu achei esse aí lá na HBO Max. Falei assim, rapaz, deixa eu assistir esse filme. É um excelente drama biográfico sobre uma mulher autista, que ela conseguiu, Olha. né, superar o preconceito e estigma para se tornar uma bem-sucedida pesquisadora da indústria de gado. Ela é uma das Nossa. maiores porta-vozes sobre a importância de aceitar as pessoas autistas, porque ela
ela conseguiu isso numa época onde o autismo não se tinha o conhecimento que se tem hoje, né? E era tratado de uma forma muito desumana. Basicamente, assim, a criança diagnosticada com autismo já era mandada para os manicômios e ficava isolada, né? Não tinha nenhum tipo de apoio. E numa época assim, a mãe dela resistiu, falou assim, não, minha filha é inteligente, ela vai conseguir. E ensinou a filha a falar, a ler, escrever. E ela foi para a faculdade, se formou, então fez mestrado. É impressionante, assim, a história dela é muito legal, muito bacana mesmo. E principalmente para quem convive com pessoas assim autistas, para quem tem esse conhecimento de como que é muito interessante a forma como eles retratam. A Claire Danes está excelente no papel, né, principal. Ela faz o papel da Temple Grandin, que é a personagem, e ela convence muito, assim, impressionante. E ela traz luz, né, essa condição numa época que era totalmente desconhecida e maltratada, né, essa questão do muito bacana para quem tiver interesse, né, não conhecer esse filme, quem quiser saber mais sobre o tema e se emocionar aí com essa história tocante, né, de superação. Eu achei muito legal, tá lá na HBO Max, quem quiser assistir. Muito bacana mesmo. Pois é, e falando em coisas que eu não tinha ideia, né? Malês, cara, esse filme. Então, hoje em cinema nacional, hoje eu tô trazendo cinema nacional direto, hein? Ele fala sobre a maior revolta de escravos no Brasil, né? Que aconteceu em 1835, ou seja, boa parte do mundo já tinha, né, suprimido, né, uma parte da escravidão, mas o Brasil ainda estava enrolando, enfim, né, e a gente ficou com essa mácula, né, de ser um dos últimos países no Ocidente a remover, né, enfim. Mas aí, então, o filme fala sobre essa revolta de escravos que eram islâmicos, né, que tinham vindo da África, né, e eles, cara, eles estavam tentando, né, fazer uma mesquita, assim, tranquilos, né, devagarzinho, sem criar confusão e tudo. Só que teve uma resistência, né, e da época a Bahia, ela tinha prometido, né, já vários anos antes, né, que na Guerra de Independência, né, olha, quem lutar a favor, né, e expulsar porque é o contrário do que o pessoal vende, né, para a Guerra da Independência, pô, lindo dia, pronto, então, né, não, né, então desde aquela época, né, até as revoltas e, né, que aconteceram várias revoltas e tudo, no Segundo Império, né, sempre se prometia, não, você vai lutar e você vai ser um homem livre. Mentira. E então esses escravos começaram a se organizar para tipo fazer uma vaquinha para comprar a liberdade de né, fazer um banco, né? E aí mostra uma série de organizações, só que eles sempre sendo podados e sofrendo violência. Teve uma hora que falaram, não dá. E aí eles decidem juntar todos os escravos, independente de religião, né, e origem, né, para falar, não, agora não dá, né? Agora a gente tem que. E, cara, muito interessante. Muito interessante. É um filme. Tem uns cacoetes de cinema nacional, né? Assim, cara, nossa, tem umas cenas assim meio engraçadas até. Mas, assim, é um filme que você vê que teve um esforço, né? Para contar uma história muito interessante, né? Tem uns diálogos complicados, que você fica, oh meu senhor, sabe? A direção do Antônio Pitanga e a Camila Pitanga também tá, então, tipo assim, né? Entre família. E dá pra ver que é uma coisa bem, às vezes, mais simples, meio Globo Filmes, às vezes, entendeu? Umas coisas. Mas é um filme que vale a pena. Muito interessante, eu acho que fica uma reflexão sobre um episódio que, cara, né? Não é muito conhecido, né? Não mesmo, e muita gente fala assim, não, a escravidão não era tão ruim assim. Infelizmente a gente está ouvindo, então, inacreditável. Mas, bom, vale a pena lembrar aí como é que um pedacinho do que foi, né, essa mácula, né, na história do país. Né? Tá certo. Enfim, e falando em mácula... Inacreditável, olha aí, não, falando em inacreditável, olha só. Pois... Vou falar de um jogo, olha aí, inacreditável.
É, não, inacreditável é o sucesso que esse jogo fez. Acho que ninguém esperava. O Clair Isso que eu ia, Obscur Expedition 33, né? Expedition é, isso que eu ia falar, 33. porque eu acho que muito estúdio ia ficar, pô, a gente tem essa mácula de não ter feito esse jogo. É, pois é. Porque, de fato, um estúdio pequeno, eu É, acho que o pessoal fala que são ex-empregados da Ubisoft. Ups, né? Tipo assim, ups, mandamos é, embora as pessoas erradas. normal. Se juntaram e criaram um estúdio para fazer um jogo de RPG em turnos, né? E é uma galera francesa. E o filme é muito francês, é impressionante. Tem aquelas pegadas bem, bem francesas mesmo, mas é legal isso, porque eles expressam ali, né? São eles ali sendo expressados, se expressando, então eu achei muito legal. Mas a qualidade de produção rivaliza com muito jogo aí, AAA, né? Que a gente fala. E o combate é muito bom. Eu não sou fã de RPG em turnos. Isso me surpreendeu muito. Pois é, Você realmente ter abraçado esse jogo, eu cara. também, eu só fui assim, porque muita gente falava, tem que jogar, tem que jogar, tem que jogar. Eu falei, cara, eu vou tentar ir de fato. Olha, eu vou te falar, fiquei surpreso, gostei do jogo, o combate não fica repetitivo, né? Apesar de ser esse negócio de toda hora você encontra inimigo e tal, não sei o quê. Porque ele é muito baseado em defesas, então você tem que ter defesa. E isso até é uma coisa que eu tenho muita dificuldade, então me surpreendi, mas eu gostei, né, nesse foco no contra-ataque e tal que eles têm, e tem uma boa progressão de dificuldade também. Agora, o grande destaque, o que prende você no jogo é a história, porque a premissa do jogo é basicamente assim, é um futuro aí, tipo assim, futuro não, né? É um cenário apocalíptico, digamos assim, onde restou parte da humanidade, Uhum. só que tem um lugar que essa última cidade, digamos assim, dos humanos consegue enxergar que existe uma figura que pinta um número, que é chamada de pintora, né? É uma mulher, como se fosse uma figura feminina que pinta, gigante, que pinta um número numa ilha próxima a esse local onde estão os últimos humanos. E esse número que ela pinta é a idade das pessoas que vão... Então todo mundo acima daquela idade morre. Então começa lá no 100, né? Nossa. E aí vai baixando. Aí todo mundo com acima de 100 morre. Aí 99, todo ano ela pinta. Aí 99, aí morre todo mundo de 99 para cima. E aí eles vão e aí chega nessa expedição 33 lá, que é a 33ª expedição enviada, porque eles começam a mandar expedições para tentar descobrir o que Uhum. que é, por que que está acontecendo, quem que é essa pessoa, de onde que veio isso e tal. E aí conta a história dessa 33ª expedição que vai para tentar resolver, né? E eles mandam sempre a pessoa que no ano que vem vai ser morta, digamos assim, né? Essa galera é preparada já na idade, entendeu? Aí chega um ponto assim que tem só pessoas novas na Terra quase, né? Restam poucos, então assim. E a expedição 33 é justamente isso. São pessoas com 33 anos, não é a 33ª, desculpa, já foram muito mais expedições aí. Que são as pessoas que têm 33 anos, né? Aí, sei lá, entendeu? Aí no próximo ano ela vai riscar lá e essa galera vai morrer. Uhum. Então, a história é muito bacana e assim, a explicação por trás disso tudo nossa, viajante, mas é muito legal. Você fala assim, cara, é isso mesmo. Você fica assim, nossa, não acredito, mas é impressionante e o jogo surpreendeu muito mesmo. Muito conteúdo, assim, mais de 100 horas facilmente para quem quiser fazer tudo. E olha aí, um forte candidato ao jogo do ano, viu? Acho que ele vai faturar muitos prêmios aí. E me surpreendeu demais o jogo. Impressionante. Esse aí é famosão mesmo, cara. Esse é É. famosão mesmo. E Tem até bonito, viu? Bonito. tem aquele do desenho lá, é engraçado. É. Que fala. Os memes, né, que fazem Isso. muito legal. Ah, muito Muito bom, legal. muito bom. E É. pois e falando em. Ai meu Deus, né? Casa de Dinamite, pra finalizar. E aí? Cara, então, era um filme que eu já tava esperando, né? É um filme, assim, porque tem
como é que eu vou te explicar? Assim, existe todo um... Você, né, que está escutando isso no futuro vai rir ou não, né? Mas existem várias teorias sobre essa questão de armas nucleares, né? O equilíbrio, né? O que o pessoal chama do MAD, né? Assim, enfim, destruição assegurada em armas de destruição em massa, né? E então, se todo mundo tiver uma arma dessas, ninguém vai usar, né? Só que já há muitos anos já existe aqueles exercícios, né? De o que pode acontecer, né? Em um desses exercícios que era bem famoso era a possibilidade de, em vez de ser um ataque massivo, só ocorresse um míssil em algum aliado da OTAN ou da Rússia, o que aconteceria, né? E essa teoria já tem várias décadas já, e para ficar mais assustador, e o filme não fala, assim, é um plus, a gente ficou bem próximo disso acontecer, agora na guerra da Ucrânia, quando a Inglaterra começou a ceder material, né? Aí uma possibilidade, a Rússia chegou e falou, olha, então você vira um alvo válido, né? E se cogitou em realmente contar a inteligência, acho que é alemã, inclusive, falou que sim, se cogitou o uso de uma pequena arma, um míssil tático, né, como eles chamam, né, de baixa intensidade, mas o suficiente para vaporizar uma localidade, né? Infelizmente a gente tem essa tecnologia, né, como assim, o pós-Oppenheimer, né? E aí esse filme da Netflix, ele fala justamente dessa possibilidade. De repente, do Ártico aparece um míssil rumando os Estados Unidos. E todo mundo, entendeu? Aparece do nada. E ninguém sabe quem enviou, né? E tem uma estimativa de onde vai cair, né? E aí o filme ele tenta retratar esses 22 minutos do tempo de detecção até o ponto, né, enfim, a chegada do míssil, né, se for o caso, vai contando o que aconteceria e tudo. E é um filme que tem claro que tem todo um apoio técnico e tudo. E, bom, você tem um problema, né? Você vai fazer um filme de 1 hora e pouquinho, e sendo que a ação acontece em 30 minutos, como é que faz? Simples, você repete a história 3 vezes. Então, a primeira vez é bem caraca. A segunda vez você fica assim, a terceira vez você fica, velho, não precisa. E o final, muita gente vai ficar revoltada. Então, tipo assim, é um filme que ele tá tendo muito burburinho, e realmente eu acho que a grande mensagem, que aí a gente volta para um filme que me impactou bastante, que é o Dia Seguinte, não tem como não comparar, né? Que o Dia Seguinte, na verdade, foi uma encomenda do governo. Isso que é o mais bizarro, que pouca gente lembra, mas era uma encomenda do governo, que o pessoal queria um filme para sensibilizar a população para aprovar o Star Wars, que era o sistema de defesa. Ironicamente, se as pessoas lembrarem dessa história e verem esse filme, vocês vão ver que não é tão inocente não, tá? Esse filme tem um porquê, entendeu? Mas a mensagem principal do filme, ironicamente, o que a diretora não fala oficialmente, né? E isso eu tenho que concordar, é que, cara, é assustador porque um evento catastrófico desse tipo realmente pode ocorrer a qualquer momento, e pouquíssima gente ia saber antes, entendeu? A gente está falando literalmente de minutos, realmente. É verdade. Uma estimativa 36, dependendo se você lançar longe, e se você lançar de um submarino, é menos de 10 minutos. Isso é real, não é uma especulação, é real. Então, essas questões, eu acho que esse filme levanta, que é interessante, porque
né, realmente acho que a população tinha que cobrar os seus representantes para falar, pô, peraí, e aí, o que você vai fazer sobre isso, né? Só que a gente está indo num caminho totalmente contrário, né? Onde realmente mais estados estão correndo atrás de armas nucleares, inclusive países estáveis, né? Então, muito louco, entendeu? Então, é um filme tenso. E, já que estamos falando de uma coisa tensa, fica o meu recadinho, né? Assim, gente, calma. Foca no que você pode fazer, não entra na noia, entendeu? Sim, sim. Existe, mas não entra na noia porque a gente não pode mudar muita coisa, né? Algumas coisas eu acho que... Não, como pessoa, não. Eu acho que como coletivo, sim. Isso já aconteceu na história, que foi justamente o dia seguinte que teve os acordos, né, nucleares, START 1 e START 2, né? E foram consequência de uma propaganda pro governo. Entendeu? A verdade é essa. Então, acabou saindo totalmente o contrário do que eles queriam, né? Mas, enfim. Então, cara, é um filme legal. Ele tem tirado 6 ponto alguma coisinha. Acho que principalmente no final, e é meio repetitivo. Mas eu acho que é um filme, realmente um filme de terror. É um bom filme de terror, entendeu? Então, agora, se você não está bem, se você não assista, né? Melhor não, né? Melhor não. Melhor não, assiste outra coisa. É meio tensinho, né? É isso aí. Por falar em assistir outra coisa, vamos lá para o final do episódio, né? Vamos lá para os nossos petiscos. Então é isso. Vamos chegar aqui na parte dos petiscos, que é o momento que a gente vai falar um pouquinho aí do que está por vir, né, nos próximos episódios. Tem aí na minha lista o Predador Terras Selvagens, agora sim é o Predador. Vai chegar aí o Predador Estagiário. Pois é, vamos ver como é que vai ser. Tem A Hora do Mal, um filme de terror aí que a galera tá falando bem demais. Ainda não consegui assistir, mas vou assistir. Código Preto, um filme lá na Amazon, no Prime. É um filme sobre espionagem, sobre casamento. Vamos ver. Tem a 5ª temporada de Slow Horses, uma série fantástica, eu gosto muito, na Apple TV Plus. Tem a 4ª temporada Morning Show, na Apple TV Plus também, novelinha. A 3ª temporada da Invasão, na Apple TV Plus, tomara que seja a última. E eu tô aí depois, né, que eu joguei o Clair Obscur, agora finalmente estou jogando Black Myth Wukong, finalmente. Estou bem avançado e tentando terminar o Indiana Jones. Vamos ver se eu consigo. E você, Jeff, seus petiscos? Rapaz, então, tem algumas pendências, né, pra variar. O Paradise, que todo mundo fala muito bem. O Tudo é Rio, porque é complicado. É um livro difícil, mas tá encaminhado, tá encaminhado. O Pacificador, que eu tô curtindo, a 2ª temporada, não tá muito... Esse aí tá fácil de terminar. A Noite Chega, porque, né, enfim, vamos ver, né, assim, um chute. Morrendo pro Sexo, que... eu deveria já ter cortado, mas eu acredito. A Bailarina, que passou, né, em Brancas Nuvens, e o nosso querido No Man's Sky, que estamos aí dedicados, estudando, perguntando pro ChatGPT, né, a TDAH atacando totalmente, tipo assim, vai pra história. Mas, cara, eu tô curtindo, tá divertido, e aí eu quero ter a experiência de jogar com meus amigos, vamos ver. Aí, legal. Cara, é engraçado, Michael, que teste de amizade. Exatamente, cara, para você chegar nessa parte que seria o começo do tutorial, o pessoal tem demorado 9, 10 horas. Nossa. Entendeu? Pois é. Hoje em dia, isso é um teste de amizades, definitivamente. Pois é. Mas é isso. Realmente, é um trabalho até você conseguir se divertir. Mas exatamente. É isso aí. Chegamos até o fim, então, de mais um episódio. Yay. Muito obrigado aí, Jeff, episódio 71. Deu tudo certo no final, terror! Lembrando aí que você pode nos contactar através do e-mail mexidigital@gmail.com ou deixar o comentário no vídeo, no post lá também com o roteiro. Fica à vontade, estamos sempre abertos aí para dicas, sugestões. E é isso aí, Jeff. Muito obrigado. E até a próxima. Até a próxima, valeu! Valeu!